vamos iniciar essa videoaula fornecendo alguns exemplos sobre o trabalho de uma força e abordando o assunto potência. Para você fazer o download dos slides, você pode utilizar o QR Code que encontra-se nesse slide. Quando falamos em trabalho, na videoaula anterior sobre trabalho, vimos que para calcularmos o trabalho de uma força, o trabalho envolve uma transferência de energia. Então, quando você empurra, por exemplo, uma caixa, você desloca essa caixa por meio da aplicação de uma força, você transfere energia para a caixa. Existe um processo de transferência de energia. A caixa pode, por exemplo, se ela estiver em repouso, ela pode aumentar a velocidade em virtude do trabalho que você realizou. O trabalho, então, nós vimos na videoaula anterior, para calcularmos o trabalho, utilizamos a equação força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vimos na videoaula anterior também que poderíamos ter um trabalho positivo, um trabalho negativo e até mesmo com força e deslocamento, você poderia ter um trabalho nulo. Quando isso ocorre? Quando o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 90 graus. Vamos, nessa videoaula, fornecer alguns exemplos sobre o trabalho. Primeiro exemplo, vamos falar sobre o trabalho da força-peso. Quando falamos em força-peso, estamos falando da força gravitacional. Quando você pula, a força que traz você de volta é a força gravitacional. Quando você solta um objeto, a força que puxa o objeto para baixo é a força gravitacional, que chamamos também de força-peso. Então, primeiro exemplo. Um guincho levanta com velocidade constante e, utilizando um cabo, um objeto de 100 kg do solo até uma altura de 8 metros. Vamos analisar a situação problema. Temos um guincho que vai levantar com velocidade constante. Se a velocidade é constante, e ele vai utilizar o cabo, então vamos imaginar que é um movimento retilíneo uniforme. Nessa situação, a aceleração é igual a zero. Um objeto de 100 kg do solo até uma altura de 8 metros. Determine o trabalho realizado pelo guincho e a letra B, pela força-peso. Como resolvemos, então, um problema com essas características? Vamos fazer um desenho. Temos um objeto, então, que está no solo. Ele vai ser deslocado para cima. Por quê? Porque é do solo até uma altura igual a 8 metros. Ele vai sofrer um deslocamento para cima. E o trabalho é dado por F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Vamos então fazer uma análise da situação. Quais são as forças que atuam sobre o objeto? Vamos desprezar eventuais resistências. Nós temos o peso, força-peso, que é dado por massa vezes aceleração da gravidade. A massa é igual a 100 kg, de acordo com o enunciado. A aceleração gravitacional podemos utilizar 10. Então temos que P igual a m vezes g, a massa é 100, a aceleração da gravidade é 10, então o peso é igual a 1000 newtons. A força que puxa o objeto para baixo é igual a 1000 newtons. De acordo com o enunciado, esse objeto ele vai se deslocar com velocidade constante. Se ele desloca-se com velocidade constante, a aceleração do objeto é igual a zero. E utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, qualquer massa multiplicado por zero vai dar zero. Então, no MRU, movimento retilíneo uniforme, como a aceleração é igual a zero, a força resultante também é igual a zero. O que significa força resultante igual a zero? Significa que não tem nenhuma força atuando sobre o objeto?
Não necessariamente. Significa que a resultante das forças é igual a zero. Nessa situação, o mesmo valor da força para baixo você tem que ter para cima, para que a resultante seja igual a zero. Então você tem o peso para baixo, que vale 1000 newtons, e você tem a força na corda, que é a tração. A força de tração é para cima, porque o guincho puxa esse objeto para cima, e você tem o peso para baixo. Então, antes de calcularmos o trabalho, efetivamente, nós vamos analisar as forças que estão atuando. Então, temos o peso para baixo, que vale 1000 newtons, e temos a tração para cima. Como a força resultante é igual a zero, a tração para cima vale a mesma coisa que o peso para baixo. Então, se o peso é 1000 newtons, podemos afirmar que a tração também é igual a 1000 newtons. Então, você tem 1000 newtons para cima, que é a tração, força realizada pelos cabos aqui no guincho, e o peso, que é a força gravitacional. Vamos calcular, então, de acordo com o enunciado. O enunciado solicita que você calcule o trabalho realizado pelo guincho e o trabalho realizado pelo peso. Vamos observar, então, esse resultado. Trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos, então, fazer a seguinte análise. Trabalho realizado pelo guincho. A força exercida pelo guincho, a força de tração exercida aqui pelos cabos, é para cima. O deslocamento do objeto também é para cima. Então, percebam a importância de você realizar um desenho, de organizar os resultados antes de utilizar uma equação. Você tem a tração para cima e você tem o deslocamento do objeto para cima. Tração e deslocamento formam que ângulo? Um ângulo de 0 graus, pois você tem esse vetor tração para cima e esse vetor deslocamento para cima. Então, o ângulo que eles formam é igual a 0 graus. O valor do deslocamento é igual a 8 metros, porque é do solo até uma altura de 8 metros, e a tração, o módulo da tração, o valor da tração, nós já obtivemos no slide anterior. Vamos calcular, então, o trabalho. Trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Trabalho igual. A força é a tração, o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, o ângulo entre a tração e o deslocamento, o ângulo zero. Trabalho da tração é igual a 1000 vezes 8 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. 1000 vezes 8 vezes 1 é igual a 8.000 joules. Temos, então, um trabalho positivo. Então, o trabalho realizado pelo guincho é igual a 8.000 joules. Vamos calcular, então, o trabalho realizado pelo peso, não pelo guincho. Temos, então, aqui o deslocamento do objeto é para cima e o peso. O peso atua para onde? Para baixo. Agora vamos calcular o trabalho do peso. Então, você tem o deslocamento para cima e o peso, a força peso, para baixo. Qual é o ângulo entre o deslocamento e o peso? 180 graus. Então, vamos calcular aqui. A força é a força peso, o deslocamento 8 metros também, vezes o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo que nós utilizamos? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Isso é bem importante. Inclusive, na primeira videoaula sobre trabalho, nós abordávamos esse item. O valor do peso é igual a 1000, o deslocamento é igual a 8, o cosseno desse ângulo entre o deslocamento e o peso é igual a 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, 1000 vezes 8 vezes menos 1 é igual a menos 8.000 joules. Temos, então, que o trabalho realizado pelo guincho é igual a 8.000 joules e o trabalho realizado pelo peso é igual a menos 8.000 joules.
Esse foi um exemplo de como calcular o trabalho, por exemplo, realizado pela força-peso. Vamos abordar agora um outro exemplo, um pouco diferente daqueles que havíamos exemplificados até o momento. Temos um gráfico da força em função da distância. Então observem a seguinte situação. Temos um bloco, esse bloco ele vai ser deslocado para a direita por uma força F. Então essa força F, ela desloca esse bloco para a direita. Observem que a força F e esse deslocamento formam um ângulo de 0 graus. Então, como eles formam um ângulo de 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, esse termo, cosseno de 0 é 1. Ou seja, esse é um trabalho positivo. Porque o valor desse termo do cosseno será positivo. Determine o trabalho realizado pela força F. Agora, essa força F, ela é diferente dos exemplos anteriores porque ela não é uma força constante. Ela é uma força que varia ao longo do trajeto. Vamos observar como ela varia, vamos analisar como ela varia nesse gráfico. Temos um gráfico da força em newtons e o deslocamento em metros. Percebam que essas duas unidades estão no sistema internacional. Então temos a força em newtons e o deslocamento em metros. De 0 até 4 metros, a força é constante, 20 newtons. Nesse trecho, vocês até poderiam utilizar essa equação, porque a força é constante, 20, e o deslocamento, 4. Agora, de 4 até 8 metros, nesse intervalo da trajetória de deslocamento de 4 até 8 metros, a força ela foi diminuindo. Então, no local 4 metros, após o deslocamento de 4 metros, a força começou a diminuir. Ele ainda desloca-se, só que a força aplicada ela vai diminuindo. Ela era 20, vai diminuindo, e quando o deslocamento é igual a 8, ela é igual a 0. Como você poderia utilizar, então, o que você deveria fazer para calcular o trabalho nessa região? Você poderia utilizar essa equação? Não. Por quê? O deslocamento você tem, de 4 até 8 metros, o deslocamento é 4 metros. Agora, qual é a força? Porque essa força é variável. Observe, então, que o deslocamento entre 0 e 4 metros, nessa região, você poderia calcular o trabalho utilizando essa equação. Força vezes o deslocamento. A força é constante, 20. O deslocamento, 4. Ok, poderia utilizar tranquilamente a equação. Entretanto, entre 4 e 8 metros, a força diminui. É uma força variável. Temos que calcular, então, o trabalho de outra maneira. Que forma é essa? Que maneira é essa de calcularmos o trabalho? Sugiro que você anote no seu caderno para não esquecer. Quando você tem um gráfico, força vezes em função do deslocamento, a área desse gráfico vai fornecer o trabalho. Então você pode calcular o trabalho de duas formas, por exemplo, entre 0 e 4 metros. Ou você poderia usar a equação, ou bastaria você calcular essa área que eu estou passando com o mouse aqui. Se você calculasse essa área, você calcularia o trabalho. Nessa situação, você poderia usar ou a fórmula ou a área. Entretanto, entre 4 e 8 metros, a situação não é a mesma, você precisaria calcular a área. Então, uma propriedade no gráfico força pelo deslocamento, não esqueçam dessa propriedade, é que no gráfico força pelo deslocamento, a área, essa área, F por D, F de força e D de deslocamento, essa área é igual ao trabalho. Então, se você quer calcular o trabalho, basta você calcular a área. Vamos observar, então, essa figura
Essa figura é uma figura geométrica, você tem um retângulo e você tem um triângulo. Você também poderia calcular separadamente a área do retângulo, depois a área do triângulo e somar essas duas áreas. Estaria correto. Ou você também pode observar que essa figura é um trapézio. No trapézio você tem um triângulo e um retângulo. Então, nesse caso, você tem um trapézio em que você tem uma base maior, uma base menor e uma altura. A área do trapézio, então a área desse gráfico, vai fornecer o trabalho. Então vamos escrever: trabalho igual a área. Essa figura é um trapézio. Área de um trapézio: base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos verificar essa figura. Verificando essa figura, temos que a base maior é 8, de 0 até 8. A base menor, de 0 até 4, 4. A altura, 20, dividido por 2. Então, base maior, 8, mais base menor, 4, vezes. Qual é a altura? 20, dividido por 2. 8 mais 4, 12, vezes 20, 240, dividido por 2, 120 joules. Então, para calcular o trabalho, você calculou a área do gráfico, força vezes a força em função do deslocamento. Essa foi a área. Percebam que você tem várias formas de calcular o trabalho. Você pode utilizar a equação, mas você também pode utilizar o gráfico, força em função do deslocamento, utilizando a área do gráfico. Outro exemplo. Vou fornecer um exemplo diferente agora daqueles também que passamos anteriormente. No início dessa videoaula, eu fiz uma revisão sobre trabalho e falei o seguinte: falei que quando você realiza um trabalho, você transfere energia. Nas videoaulas anteriores, eu falei sobre vários tipos de energia. E uma energia específica estava associada, relacionada com o movimento. Que energia era essa? Era a energia cinética. Energia cinética é uma energia relacionada com o movimento. Você pode ter energia cinética de rotação, por exemplo, quando você tem uma turbina rotacionando. Você pode ter uma energia cinética de translação, por exemplo, um bloco deslizando numa superfície. Nessas duas situações, você pode utilizar o termo velocidade. Então, quando você empurra um objeto, você transfere energia a esse objeto. Esse processo está relacionado com o trabalho. E esse objeto, dependendo da situação, esse objeto pode aumentar ou diminuir a sua velocidade. E nesse exemplo, vamos utilizar esse raciocínio. Vamos então fazer a leitura do enunciado. Um objeto de 6 kg encontra-se em repouso. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Sobre uma determinada superfície horizontal sem atrito. Ou seja, não tem atrito. Vamos desprezar o atrito. Em determinado instante, uma força constante, ou seja, a força não vai variar, de módulo igual a 20 newtons, atua sobre o objeto conforme mostra a figura a seguir. Então, esse objeto ele estava inicialmente em repouso. Não existe atrito entre o objeto e a superfície. Uma força de módulo igual a 20 newtons atua sobre o objeto. O que acontece com a velocidade desse objeto? Vai aumentar? Vai ficar parado? Se não tem atrito, mas nenhuma força aqui atuando na direção do movimento, e só existe essa força F, à medida que essa força atua, a velocidade vai aumentando. Por quê? Porque existe uma aceleração, existe uma força resultante diferente de zero. Se existe uma força resultante diferente de zero, existe uma aceleração, segundo a lei de Newton.
O que ocorre então? Aceleração implica em mudança de velocidade, alteração da velocidade. Nessa situação, a velocidade ela vai aumentando cada vez, mas ela vai aumentando mais. A pergunta é, o enunciado afirma, determine a velocidade do objeto após percorrer uma distância de módulo igual a 5 metros. Então, qual a velocidade do objeto após percorrer uma distância igual a 5 metros? Vamos relembrar, trabalho envolve uma transferência de energia. A primeira coisa que podemos fazer aqui é calcularmos o trabalho. Vamos calcularmos o trabalho então. Bom, quais são os dados que nós temos? A velocidade inicial é igual a zero. Velocidade inicial é zero. O próprio enunciado afirma isso, que o objeto está em repouso. A força aplicada é igual a 20 newtons. E o deslocamento do objeto é igual a 5 metros. A massa do objeto é igual a 6 kg. A força está para a direita, o deslocamento está para a direita. O ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 0 graus. A primeira coisa que faremos aqui é calcularmos esse trabalho. O trabalho, então, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força tem módulo igual a 20 newtons, o deslocamento igual a 5 metros, o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 0. E cosseno de 0 é igual a 1. 20 vezes 5 vezes 1, 100 joules. Então, o trabalho realizado é igual a 100 joules. E esse trabalho foi transferido para o objeto. Poderia ser transferido de várias formas. Qual foi a transferência que ocorreu? O trabalho foi transferido para o objeto utilizar na forma de energia cinética. Então, por que o objeto adquiriu velocidade? Porque um trabalho foi realizado sobre ele. E esse trabalho transferiu energia para o objeto. Essa energia do objeto está associada com o movimento, energia cinética. Então, temos aqui um processo, que é o processo de transformação de trabalho em energia cinética. Desprezando perdas por atrito, por exemplo, esses 100 joules foram transferidos na forma de energia cinética. Então, o que vamos utilizar agora, precisamos saber como se calcula a energia cinética para calcularmos a velocidade desse objeto. Pois sabemos que a energia cinética é uma energia relacionada, associada ao movimento. Temos então o seguinte processo de transformação: trabalho em energia cinética. Esses 100 joules de trabalho foram transferidos na forma de energia cinética para o bloco. Um teorema muito importante é o teorema trabalho-energia cinética. Sugiro também que você anote no seu caderno. O que afirma o trabalho e energia cinética? Aqui eu não vou fazer a dedução do teorema trabalho e energia cinética, eu já vou apresentar o resultado desse teorema. Esse teorema, você pode observar o nosso raciocínio anterior. Quando essa força, que é única, que está causando uma aceleração, ela é a resultante então. Quando ela realizou um trabalho, a energia cinética, ou seja, uma energia associada com a velocidade, ela variou. Por quê? Porque se você está em repouso e depois você está em movimento, a sua energia cinética variou. Se um objeto está em movimento e depois de uma frenagem ele está em repouso, a energia cinética desse objeto também variou. O teorema trabalho e energia cinética afirma que o trabalho da força resultante, então não é qualquer trabalho, é o trabalho da força resultante, é igual à variação da energia cinética. Na situação anterior, como só existe essa força aqui na direção do movimento, você até poderia pensar no peso e na normal, mas elas se anulariam. Nessa situação, você tem apenas essa força acelerando o objeto. Então, essa força é a resultante. Então, o trabalho da força resultante
é igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética. Quando utilizamos variação, o que significa variação? Variação de uma grandeza. Vamos utilizar o valor final menos o inicial. Então vamos escrever aqui que o trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Já sabemos então que existe uma equação que relaciona trabalho e energia cinética. Qual é? Trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas existe uma equação específica para a energia cinética. Energia cinética é fornecida pela equação massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essas informações, elas são informações novas nessa videoaula. Trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. E a energia cinética é dado pela seguinte equação, fornecida pela seguinte equação: massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, vamos escrever essa equação utilizando agora a energia cinética. Ao invés de escrevermos energia cinética final e energia cinética inicial, vamos utilizar essa equação. Vamos escrever então, trabalho da força resultante igual equação da energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Qual é a velocidade inicial do objeto? Um objeto de 6 kg encontra-se em repouso. Então, a velocidade inicial do objeto é igual a 0. O trabalho da força resultante. O trabalho nós já calculamos anteriormente. Trabalho igual a 100 joules, igual massa do objeto, 6, vezes velocidade final do objeto ao quadrado, dividido por 2, menos 6 vezes velocidade inicial do objeto, 0 ao quadrado, dividido por 2. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, esse termo do lado direito aqui, que estou passando com o mouse, esse termo é igual a 0. Porque 6 vezes 0 é 0, 0 dividido por 2 é 0. 0 ao quadrado também é 0. Temos então que 100 é igual a 6 vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Podemos resolver então esse resultado. 6 dividido por 2 é igual a 3. 100 dividido por 3 é igual a 33,3. Aqui você terá uma dízima periódica, né? Então, velocidade final ao quadrado. Quando tem o quadrado, tiramos a raiz quadrada. Vamos recapitular aqui. 100 dividido por 3, 33,3. Como nós temos o quadrado, tiraremos a raiz. Então, a velocidade final é igual a raiz quadrada de 33,3. A velocidade final é igual a 5,77 metros por segundo. Conseguimos, então, determinar a velocidade desse bloco, desse objeto, nesse local, após ele ter percorrido um deslocamento igual a 5 metros. E essa velocidade é igual a 5,77 metros por segundo. Até o momento, fornecemos 3 exemplos sobre trabalho. Falávamos sobre o trabalho da força-peso, o trabalho do guincho, em que um trabalho era positivo, outro trabalho era negativo. Falávamos também sobre o gráfico força em função do deslocamento, em que a área, para você calcular o trabalho, você calcularia a área. É possível você ter um valor negativo dependendo do gráfico? Sim, é possível. No terceiro exemplo, nós relacionamos o trabalho com a energia cinética. Então, o trabalho foi transformado
numa alteração da energia cinética, pois objeto em repouso, se o objeto estava em repouso e depois ele estava em movimento, ocorreu uma variação da sua velocidade, ou seja, ocorreu uma variação da energia cinética. E assim utilizamos o teorema trabalho-energia. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a inicial. Utilizando esses resultados, obtivemos que a velocidade final é igual a 5,77 metros por segundo. Vamos iniciar agora um outro assunto, o último conceito dessa videoaula, que é o conceito de potência. Quando falamos em potência, representada pela letra P, maiúscula, potência é um termo que está presente em muitas máquinas, em muitos motores. Por exemplo, na área da mecânica, quando você vai estudar motores, um fator importante é a potência de um motor. Mas o que é a potência de um motor? Qual a diferença de potência e trabalho? Será que potência e trabalho são conceitos equivalentes? Qual a diferença entre os dois? Vamos dar um exemplo, então. Nesse exemplo, temos dois guinchos. O guincho número 1 e o guincho número 2. O que o guincho número 1 vai fazer? Ele vai levantar um bloco a partir do solo até uma altura H. Então esse objeto sofreu um deslocamento H. Para fazer isso, ele gastou um determinado tempo. Você analisou esse guincho, ele levantou esse objeto com velocidade constante em MRU, e ele levantou esse objeto do solo até essa altura H. Depois você analisa outro guincho. Esse outro guincho vai levantar o mesmo objeto, também em movimento retilíneo uniforme, do solo até essa altura H. Qual dos dois realizou mais trabalho? Você observou que esse guincho 2 levou um tempo. O tempo que o guincho 2 levou foi maior do que o tempo do que o guincho 1. Então, o guincho 1 elevou esse objeto do solo até essa altura num determinado tempo. E o guincho 2 elevou esse objeto do solo também até a mesma altura, só que gastou um tempo maior. Qual dos dois realizou um trabalho maior? O trabalho, vimos anteriormente, que o trabalho depende da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo. Vamos relembrar o exemplo 1. Lá no exemplo 1, em que calculávamos o trabalho do guincho, num movimento em que a velocidade é constante e a trajetória é retilínea, esse exemplo é semelhante àquele primeiro exemplo. O peso, a força de tração é exatamente igual ao peso. E o peso na situação 1 é igual ao peso na situação 2. Por quê? Porque a massa do objeto não muda. Então a força realizada pelo guincho na situação 1 é igual à situação 2. O deslocamento também é igual. E o ângulo também é igual, porque aqui você tem uma força para cima, deslocamento para cima, força para cima, deslocamento para cima. Percebam então que o trabalho realizado pelo guincho na primeira situação foi exatamente igual ao trabalho realizado por esse outro guincho, pelo guincho 2. Por quê? Porque a massa é igual, a altura é igual, e a gravidade também, a aceleração gravitacional é igual. Eles estão na mesma região. Então, o trabalho realizado pelo guincho na situação 1 foi exatamente igual na situação 2. Estou considerando aqui um guincho que eleva um objeto com velocidade constante na primeira e na segunda situação.
esse primeiro guincho, esse objeto sobe em MRU e esse 2 também sobe em movimento retilíneo uniforme. O trabalho é o mesmo. Eles realizaram o mesmo trabalho. Mas qual a diferença? Se você quisesse comprar esse guincho, você compraria, então, o 1 ou 2, tanto faz, ou talvez seria importante você analisar outro fenômeno, outra grandeza física. Esse guincho 2 realizou o mesmo trabalho que o guincho 1, mas ele demorou mais tempo para isso. Ele demorou mais tempo para realizar o trabalho. O guincho 1, por sua vez, ele realizou esse mesmo trabalho num tempo menor. Então, o trabalho é o mesmo, mas eles possuem potências diferentes. O guincho 1, podemos afirmar que a realização do trabalho do guincho 1 ocorreu com maior rapidez do que em relação ao guincho 2. Então, a potência do guincho 1 foi maior do que a potência do guincho 2. O que a potência, então, relaciona? A potência relaciona essa rapidez, essa taxa de variação do trabalho em determinado tempo. Rapidez com que um trabalho é realizado. Então, quando você fala em potência, você vai abordar o assunto trabalho. Mas a potência vai ser definida como sendo a energia dividida pelo tempo. Mas quando você aplica o trabalho, você transfere energia. Então, potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Na situação apresentada aqui, tanto o guincho 1 quanto o guincho 2, eles realizavam o mesmo trabalho. Então, potência é igual ao trabalho pelo tempo. Como o trabalho é o mesmo, o que muda é o tempo. Se o tempo for menor, a potência é maior. Então, um objeto, um motor, tem mais potência do que outro motor se no mesmo tempo ele realiza mais trabalho. Pois essa é a definição de trabalho. O trabalho está relacionado com a realização de trabalho em determinado tempo. Então, a potência, nós podemos calcular a potência como sendo a energia pelo tempo ou o trabalho pelo tempo. De acordo com esse slide, o tempo gasto pelo guincho 1 foi menor do que o tempo gasto pelo guincho 2. Então, podemos afirmar que a potência do guincho 1 é maior do que a potência do guincho 2. Qual será a unidade da potência? Existem várias unidades de potências. No sistema internacional, vamos utilizar então as unidades do sistema internacional. Qual é a unidade de trabalho no sistema internacional? É o joule. Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Mas na física nós homenageamos alguns grandes cientistas. Por exemplo, na força falávamos em Newton, na energia falávamos em Joule e na potência vamos falar em Watt. Então, 1 Watt, você escreve Watt minúsculo e a letra maiúscula. 1 Watt é igual a 1 Joule por segundo. Então, talvez você já percebeu no seu cotidiano essa palavra Watt. Um exemplo. Um aparelho tem potência de 100 watts. Se estivermos falando em termos de trabalho, o que significa 100 joules? 100 watts, aliás. 100 watts significa que a cada 1 segundo você tem um trabalho de 100 joules. Professor, eu ouvi falar de um motor que a potência é de 10.000 watts. O que significa isso? Que a cada 1 segundo você tem um trabalho de 10.000 joules. 10.000 watts, 10.000 joules por segundo. 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Então, 100 watts é a mesma coisa que 100 joules por segundo. Então, quando você tem um objeto que tem uma potência de 100 watts, isso significa que a
Cada 1 segundo você tem um trabalho de 100 joules. Ou um consumo de energia, que vamos ver mais adiante. Nessa situação estamos falando especificamente do trabalho, mas potência está relacionada não apenas com o trabalho sobre o tempo, dividido pelo tempo, mas também com a energia dividida pelo tempo. Pode ser energia na forma de calor, por exemplo. Vamos fornecer um exemplo. E esse exemplo é bem interessante, porque ele está relacionado com uma outra unidade de potência. A potência no sistema internacional, ela é fornecida em watt. O watt também pensou em outra definição de potência, para pensarmos numa unidade de potência. Então observem o seguinte exemplo. É um exemplo hipotético. Temos aqui um cavalo, por exemplo, e esse cavalo ele vai levantar, aqui tem uma corda, um cabo, ele vai levantar um objeto que tem uma massa de 33 mil libras. No sistema métrico, no sistema, aliás, de medidas britânico, 33 mil libras equivale a 14.968,548 quilogramas. Então vamos imaginar, nesse exemplo, que um cavalo, por exemplo, antes das máquinas, muitas vezes o ser humano, utilizou os animais para auxiliarem no processo de realização de trabalho. O arado, por exemplo, na agricultura, em vários momentos, alguns animais foram utilizados para auxiliar o ser humano nesse processo de realização de trabalho. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um animal, um cavalo, que ele vai levantar esse objeto, 14.968,548 quilogramas, por uma altura de um pé. Um pé tem exatamente 0,3048 metros, aproximadamente 30 centímetros. Então, esse cavalo vai levantar esse objeto por uma altura de 30,48 centímetros, e para realizar esse trabalho foi gasto um tempo de 1 minuto. Poderíamos associar a esse cavalo uma certa potência. O que precisaríamos saber? Precisaríamos saber do trabalho e do tempo. Quais são os dados que nós temos nesse exemplo? Temos, então, um objeto de 33 mil libras, ou 14.968,548 quilogramas, que vai ser elevado por uma altura de 0,3048 metros, num tempo de 1 minuto. Vamos calcular, então, essa potência. Antes de calcularmos a potência, vamos calcular o trabalho. Mas antes de calcularmos o trabalho, vamos analisar as forças que atuam sobre o objeto. Quais são as forças que atuam sobre o objeto? Temos o peso, temos a tração. Temos o peso e temos a tração. A massa do objeto é 14.968,548 kg. Vou utilizar a aceleração gravitacional 9,81. Aqui apenas um exemplo. Então, o peso vai ser massa vezes aceleração gravitacional. Nós não utilizamos mais libras, utilizamos no sistema internacional o quilograma. Sabemos, então, que 33 mil libras é igual a 14.968,548 kg, que é a massa, vezes a aceleração gravitacional 9,81. Então, o peso é igual a 146.841,46 newtons. Essa é a força peso para baixo. Vamos também imaginar que esse movimento é retilíneo e que a velocidade seja constante na subida. Então, o cavalo vai levantar esse objeto, a velocidade vai ser sempre constante. Vai ser devagar, porque você tem 0,3048 metros em 60 segundos. Então, a velocidade é praticamente uniforme. Nessa situação, o valor da tração é exatamente igual ao valor do peso, conforme já vimos em exemplos anteriores. Então, a tração na corda, que
que tem o mesmo valor do que a força realizada pelo trabalho, porque é a força que o trabalho está puxando, que o cavalo está puxando esse bloco, é igual a 146.841,46 newtons. Vamos calcular o trabalho. O trabalho realizado pelo peso? Não, pela corda. Porque quem puxa a corda é o cavalo. Então, a tração é para cima e o deslocamento é para cima. Observem na figura. Tração é para cima e esse objeto desloca-se para cima. O ângulo que eles formam é igual a zero. Vamos calcular então o trabalho. Trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Trabalho é igual a força de tração vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Esse trabalho é 146.841,46 vezes o deslocamento, esse deslocamento de um pé, 0,3048 metros, vezes 1. Por que 1? Porque 1 é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, temos um trabalho de 44.757,277 joules. Esse é o trabalho realizado. E esse cavalo realizou esse trabalho no tempo de 1 minuto. No sistema internacional não utilizamos minuto, utilizamos segundos. Vamos calcular então a potência. Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Qual foi o trabalho realizado pelo cavalo? 44.757,277. Dividido 1 minuto, 60 segundos. Temos então que a potência associada a esse cavalo é igual a 745,95 watts. Certamente existem vários tipos de cavalo, nem todo animal faria esse trabalho nesse tempo. Mas, além da unidade de potência, o próprio James Watt também pensou nessa outra unidade. Como se fala cavalo em inglês? Horse. A potência de um cavalo, eu utilizei aqui um raciocínio muito semelhante ao usado por Watt. Pensem num cavalo realizando um trabalho em 1 minuto. Então poderíamos associar uma potência a esse cavalo. E essa potência poderíamos chamar de HP, horsepower. Essa potência, nesse exemplo, é igual a 745,95 watts. No sistema internacional, outra unidade para potência é o horsepower, também conhecida como HP. HP não é a mesma coisa que CV. CV é cavalo, vapor, que também é outra unidade para potência. Você também pode pesquisar, existe um fator de conversão. Qual é o fator de conversão? No nosso exemplo, foi apenas um exemplo para estimarmos a potência de um cavalo. Então, a potência desse animal, desse cavalo, é igual a 745,95. Mas, utilizamos uma unidade de referência. Um horsepower, então um HP, que estaria relacionado à potência desse cavalo específico, é igual a 745,7 watts. Então, aqui a gente utilizou um exemplo, mas quando você utiliza o termo HP, em muitos motores aparece o termo HP. Qual é a ideia? A ideia é exatamente aquela que apresentamos no exemplo. Um cavalo que puxa um objeto a uma determinada altura num determinado tempo. Isso implica a potência de um cavalo. É uma outra unidade. Então, em muitos locais, ao invés de você encontrar o watts, você encontra o HP. Então, um HP é igual a 745,7 watts. Em alguns locais você encontra 746 watts. O que significa, então, um motor que tem 10 HP? 10 HP é a potência desse motor. Ou seja,
10 HP é igual a 745,7 vezes 10. No sistema internacional, a unidade de potência é o watt. Mas você pode ter outras unidades, na área da mecânica, por exemplo, você pode ter outras unidades para potência. Basta você saber como transforma essa unidade para essa grandeza, essa unidade que não está no sistema internacional, para o sistema internacional. 1 HP, então, equivale a 745,7 watts. Essa, então, pessoal, foi a nossa videoaula de hoje, em que apresentamos exemplos sobre trabalho, energia cinética e sobre potência.